Bem-vindos, somos entusiastas do canal Universo Genérico. Espírito Santo é um estado brasileiro localizado na região sudeste do país, cuja capital é Vitória. Sua história começa com a chegada dos colonizadores portugueses em 1535, liderada por Vasco Fernandes Coutinho. A região era habitada por diversas tribos indígenas como os tupiniquins, os botocudos, aimorés. Aconteceu enfrentamento e grande resistência na colonização do estado. Durante os séculos 17 e 18, o Espírito Santo se destacou na produção de açúcar e na mineração de ouro e pedras preciosas, principalmente no município de Castelo. Com o fim da mineração, a economia voltou-se para a agricultura de café e posteriormente para a produção de cacau e de outros produtos agrícolas. Ao longo da história, o Espírito Santo foi palco de importantes conflitos e revoltas, como a Revolta dos Negros em 1838, que foi liderada pelo escravo Domingos Martins, e a Revolta do Queimado em 1849, que foi motivada pela cobrança de impostos abusivos pelos governantes. Tá gostando do conteúdo? Então deixa o like e inscreva-se no canal. Em 1889, com a proclamação da República, o Espírito Santo se tornou um estado brasileiro. Durante o século XX, o estado passou por um intenso processo de industrialização e urbanização, tornando-se um importante centro de produção de aço, celulose, petróleo, alimentos e bebidas. Nos últimos anos, o Espírito Santo tem se destacado no cenário nacional como um estado com alto índice de desenvolvimento humano e de qualidade de vida. Seu turismo, suas praias e sua gastronomia têm atraído cada vez mais visitantes de todo o mundo. De acordo com estimativas do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população do estado do Espírito Santo em 2022 é de cerca de 4.108.500 habitantes. É importante lembrar que essa é uma estimativa e que os números podem variar ao longo do tempo devido a fatores como nascimentos, mortes, migrações e outros fatores demográficos. De acordo com a prévia do Censo 2022, os municípios mais populosos são Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória, a capital do estado. Gostou do conteúdo? Então deixa o like e inscreva-se no canal. Agora vou lhe apresentar 3 personalidades que se destacaram na história deste estado. Maria Estela de Novaes foi uma das professoras e pesquisadoras mais respeitadas e reconhecidas do Espírito Santo. Publicou ao longo de sua carreira quase 100 livros, a maioria estudos científicos na área de botânica, pedagogia, história, folclore e algumas obras literárias. Nascida em 13 de agosto de 1894, no seio de uma família tradicional, foi moldada por preceitos religiosos. Mesmo dedicada às ciências e às investigações empíricas, sempre se manteve alinhada à moral do catolicismo. Formou-se no Colégio do Carmo e cursou História Natural, no Rio de Janeiro, com o professor Cândido Melo Leitão. Primeira catedrática do ensino secundário no Espírito Santo, lecionou desenho, álgebra, caligrafia e ciências naturais na Escola Normal Pedro II e no Ginásio do Espírito Santo. Maria Estela acumulou muitos talentos e foi versátil nos seus interesses e produções. Naturalista, historiadora, cronista, teatróloga, folclorista, orquidófila, aquarelista. Em muitas dessas atividades foi precursora e alcançou relevante protagonismo. Fez parte de diversas instituições culturais, como o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, onde ocupou lugar de destaque. Foi uma das fundadoras da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, em 1949. Em mais de uma vez levou sua mensagem feminista como representante da filial capixaba da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, FBPF, em congressos nacionais com pautas dedicadas às discussões sobre os direitos das mulheres. Feminista de postura moderada, defendeu espaço para a mulher na vida pública, questionando os papéis tradicionais atribuídos ao sexo feminino. Na luta pela emancipação feminina argumentou a favor da equidade de oportunidade entre homens e mulheres, na educação, no trabalho, na política, nas letras e nas mais diversas funções sociais. Viveu uma vida de estudos, não casou e não teve filhos. Foi professora, mentora e incentivadora de muitos capixabas notáveis, entre eles o ecologista e naturalista Augusto Ruski. Faleceu aos 87 anos, lúcida e lançando livros. Em 1981, gravou entrevista para o projeto Pesquisa e Documentação do Instituto Jones dos Santos, cuja transcrição encontra-se disponível online. Aidene Colucci. Ela passou para a história como uma revolucionária romântica.
Nascida em 14 de dezembro de 1905 na cidade de Alfredo Chaves, é filha de pais imigrantes. De família abastada, cresceu entre as montanhas capixabas e a cidade de Vila Velha. Criada nos moldes de uma educação religiosa, estudou em escolas tradicionais da capital, como o Colégio do Carmo. Diplomou-se professor em 1921. Decidida a continuar os estudos, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde cursou História da Arte no Museu Histórico Nacional, o que a levou mais tarde à Sorbonne, em Paris, tornando-se a primeira capixaba a se graduar na área. Em 1929, teve um conto seu premiado pela revista O Cruzeiro, nacionalmente famosa, o que lhe deu fôlego para continuar investindo na carreira de escritora. Na mesma época em que despontava no mundo das letras, começou a se aproximar da militância política, ingressando na luta revolucionária. Engajada cada vez mais no movimento de esquerda e alinhada ao pensamento marxista, o teor das suas publicações também sofreu uma guinada ideológica. Inclusive começou a escrever um romance proletário do qual restou apenas fragmentos, a que deu o título Os Desambientados. Neste período, sofreu perseguição política do governo e por 2 vezes foi detida. A primeira vez em 1932, na cidade de São Paulo, e a segunda em 1935, quando passou 5 meses como prisioneira nas dependências da casa de detenção na rua Frei Caneca, no Rio de Janeiro. Com a saúde precária, Aide deixou a cela da repressão getulista em 1936, abatida física e emocionalmente. Artista multifacetada, poeta, escritora, tradutora, museóloga, pintora, após a dramática experiência política, Aide Nicolosi voltou a se dedicar à literatura. Em 1943, publicou seu livro de poesia Festa na Sombra. Escreveu também contos, crônicas, ensaios e críticas literárias que continuam, em sua maior parte, inéditos. Aide Nicolosi faleceu em 1970 aos 65 anos de idade. Judite Leão Castelo Ribeiro, nascida no município de Serra, em agosto de 1898. Judite Leão foi a primeira mulher eleita deputada estadual no Espírito Santo. Participou das campanhas pelo sufrágio feminino, sendo uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, FBPF, no contexto capixaba, organização liderada por Berta Lutz e que contava com filiais em várias regiões. Apesar de defender os direitos das mulheres ao voto e seu acesso ao trabalho, acreditava que a mulher tinha um papel tradicional a cumprir na família. De formação religiosa católica, para a família Judite era o pilar da moral na sociedade. Sua eleição ocorreu em 1934, mas sua posse se daria apenas uma década depois, em 1947, devido à ditadura do Estado Novo. Na condição de parlamentar, defendeu projetos na área da educação e se dedicou a ações de cunho social. Sua carreira na política se estendeu por 4 mandatos consecutivos. Tão longa quanto foi sua trajetória como educadora, que correu paralela à sua vida pública. Formada normalista no tradicional Colégio do Carmo, foi professora no Ginásio São Vicente de Paulo e na também prestigiosa Escola Normal Pedro II, onde assumiu a cadeira de Ciências Pedagógicas. Igualmente dedicou-se à escrita e à divulgação da cultura, sendo uma entusiasta da literatura e das artes. Colaborava periodicamente na imprensa, escrevendo artigos para jornais e revistas, como a Vida Capixaba e o Diário da Manhã. Fundou ao lado de outras personalidades a Academia Feminina Espírito Santense de Letras, sendo sua primeira presidente. Antes de falecer, aos 83 anos de idade, no dia 23 de março de 1982, Judite Castelo publicou seu primeiro livro, Presença, obra que reúne crônicas e textos autobiográficos da autora. Gostou do conteúdo? Então deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Obrigado!